Amém? Amém? Eu coloquei uns pregadores esse mês aqui, de janeiro, uma bênção. Eu fiquei aqui no primeiro banco, colocando fogo neles. Disse mais glória a Deus e amém, que acho que qualquer um aqui. Porque a gente põe fogo no pregador. Falei isso nos jovens ontem. Preguei nos jovens, aliás, um abraço ao irmão Rodrigo, que está em casa. Acho que não está aqui não, né? Ele está com virose. Se estiver aqui, eu vou colocar ele lá na salinha. Está lá mas está com virose, brincadeira. Ele é a esposa, ele e o filhinho. Então um abraço a eles e alguns irmãos que estão enfermos, que Deus possa curá-los. Mas eu sentei aqui na frente, aqui, e dava glória a Deus e aleluia, porque você inflama o pregador. E quem é abençoado é eu que estou sentado. Então, quando falava uma coisa que eu queria muito, eu falava, puxa, isso é para mim. Amém. Mas dizia amém mesmo. Glória a Deus. Então, você que vai estar aqui agora, eu queria pedir para você dizer pelo menos 3 amém e 3 glória a Deus. Amém? Amém. Esse não valeu porque eu pedi. Glória a Deus? Esse também não valeu porque fui eu que pedi. Quarta-feira ainda nós não estamos retornando ao grupo de quarta-feira, culto, por conta que nós estamos em reuniões. Avisaremos quando retomarmos o culto da quarta, tá bom? Mas é necessário as reuniões, estão tendo mudanças e eu preciso dos dias para as reuniões. Portanto, nós temos os cultos de final de semana e nós louvamos a Deus por isso. Então, esse é o nosso aviso. Queria pedir para você abrir em Efésios capítulo 4, verso 8 e 9. Efésios capítulo 4, verso 8 e 9. Efésios capítulo 4, verso 8 e 9. Hoje eu gostaria de estar falando da cruz até o trono. O que aconteceu com Cristo, da cruz, na hora que Ele morre na cruz, até o momento que Ele sobe até Deus no trono. Esse momento é impressionante. E um dos textos mais reveladores que temos nas Escrituras é o de Efésios capítulo 4, verso 8 e 9. E diz assim: por isso diz, subindo ao alto, levou o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu, que é senão também que antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Dá para nós lermos ainda, você consegue ler comigo? Aí na projeção tem, ou se a sua Bíblia pode ler também na sua versão. Vamos lá? Por isso, subindo ao alto, levou o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Catotera é a palavra, as partes mais baixas. Quando Jesus sobe até a presença de Deus, ele também tinha descido ao catotera, as partes mais baixas da terra, segundo o grego, que é a palavra que nós temos no Novo Testamento para Hades ou Sheol, que é o lugar onde as almas iam quando morriam. Como o céu não estava aberto pelo sangue de Cristo, nós só vamos poder ir para o céu pelo sangue de Cristo, as almas eram levadas para esses lugares. Olha, Deus deu a terra aos homens. Nós não saímos desse planeta até o julgamento do trono, quando vai acontecer. Nós ainda estamos aqui. As nossas almas, diz a Bíblia, elas iam, né, no caso do Antigo Testamento, até um único lugar, onde era chamado de Sheol, ou Hades, do grego. E um lado ficavam os justos, e o outro lado ficavam os injustos, e no meio tinha um abismo. É uma parábola, que é muito sido por uma parábola, na verdade é uma história verídica de Lázaro e o rico e Lázaro, quando Jesus conta sobre isso. Mas eu quero me deter especificamente o que acontece com Cristo nesse momento. Cristo vai até a cruz do Calvário, ele morre, e desse momento da sua morte até o momento da sua glorificação, não é? Onde que ele está ali hoje à direita do Pai, como nosso intercessor, meu intercessor e seu intercessor. Aleluia,
Amém? Levante suas mãos comigo. Ó Pai, nós queremos Te louvar, agradecer a Ti por esse momento tão gostoso, e nós pedimos que a Tua bênção, a Tua palavra alcance, seja uma noite de libertação, de salvação, uma noite de graça, uma noite de cura, uma noite que os céus se movimentem sobre esse lugar. É assim que nós clamamos, Pai, em o nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, querido. Glória a Deus. Uma das cenas históricas mais fortes que temos é a Batalha de Waterloo, que muda o curso da história. Nós vemos, por exemplo, em 1815, quando de um lado nós tínhamos Napoleão Bonaparte, né, um grande conquistador, um homem que queria unir todos, não é, debaixo dele, debaixo da França. E também do outro lado nós tínhamos Wellington, que era o general mais importante da Grã-Bretanha. E ali estavam os dois grandes estrategistas, com exércitos semelhantes ali, batalhando e lutando. E ali nós tínhamos Napoleão querendo conquistar o mundo, e se ele tivesse derrotado Wellington, então o nosso mapa, o mapa mundial, seria completamente diferente do que temos hoje. Cerca de 150 mil soldados morreram nessa batalha de algumas horas, onde grandes exércitos lutaram, grandes estrategistas. E a estratégia de Wellington foi tão forte porque ele ocultou as suas tropas ao longo de uma estrada e colocou aterros de um lado e de outro, e não se sabe por quê. Napoleão tentou atrair Wellington nas suas armadilhas, mas ele não cai. E Wellington atrai Napoleão, e quando Napoleão entra nesse corredor, ele é rechaçado, tem que recuar. E também ninguém entende por que Napoleão continua gritando: avance, avance e avance. E avance, avance, avance. E quanto mais avançava, mais ele perdia. Quanto mais avançava, menos o seu exército prosperava. E as tropas de Napoleão foram destruídas quando as tropas prussianas chegaram para reforçar as tropas de Wellington. E Napoleão perde a sua mais importante batalha. Em Londres, eles colocaram uma placa bem grande lá em Londres. E essa placa, porque na época não tinha celular, né? Não tinha hoje a comunicação como temos hoje. Eles colocam lá em Londres, o prédio mais alto de Londres, uma placa dizendo bem forte: derrota total. Só que o templo estava, toda aquela parte estava com neblina, e as pessoas passavam em frente do prédio dizendo derrota total. Eles não sabiam quem tinha sido derrotado e o que tinha realmente acontecido. E quando eles passam olhando derrota total, na verdade, as pessoas começam a chorar porque acharam que Wellington, o seu exército, tinha sido derrotado. E aí começa a soprar um vento muito forte, também um sol começa a aparecer. E o que nós vemos naquela placa, o que nós sondamos naquela placa, na verdade aliviou o pessoal de Londres, onde dizendo: Napoleão recebeu a derrota total. O pessoal começou a ficar alegre, porque não era o seu exército inimigo que tinha sido derrotado. Na cruz do Calvário, se você não prestar bem atenção, parece que tivemos uma derrota total. Jesus está na cruz do Calvário, Jesus está ali, sanguentado, com uma coroa de espinhos, as pessoas passando cuspiam, as pessoas riam dele, fariseus, saduceus, herodianos, escribas, zelotes, passavam diante da cruz. O povo passava diante da cruz, podiam ver o Salmo 22,
Os Salmos falando sobre a cruz de Cristo, sobre a vida de Jesus Cristo, falando a respeito da sua morte, fala que nenhuma beleza víamos nele, ele está desfigurado, a sua cabeça possivelmente muito inchada, o seu rosto ensanguentado, o seu corpo ensanguentado, de um lado um ladrão, do outro lado outro ladrão, os próprios ladrões no primeiro momento desprezando ele. Se você olhasse para a cruz do Calvário, se você olhar para a cruz, o que você possivelmente veja é uma derrota total. Alguém que perdeu, alguém que não consegue vencer, com certeza é o fim, com certeza a lógica para tudo isso é que Satanás venceu, a morte venceu. Há 2000 anos atrás, Satanás resolveu conquistar o mundo. Há 2000 anos atrás, ele tentou fazer com que todos na face da terra, as crianças que nascessem depois, e todos nós que nasceríamos depois, seríamos escravizados, estaríamos perdidos, Jesus teria sido derrotado. E sendo que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, Satanás lutou na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos derrotados. E para quem olhasse na cruz do Calvário, acharia que Cristo também estava derrotado. A luta entre a morte e a vida, o pecado e a salvação, e as trevas e luz estavam bem ali diante, e o que você poderia notar ou sentir é: perdemos. Jesus, pendurado no monte, morreu como ninguém morreria, sofreu como ninguém sofreria, todo o pecado estava sobre ele, toda a dor, toda a culpa, toda a malignidade, tudo que você já sentiu na sua vida, todo espírito de suicídio, de lágrimas, de dores, estava sobre ele. A Bíblia descreve que estava sobre ele e não vimos nele beleza alguma. Eu imagino que naquele dia, Satanás sentiu uma alegria infernal. O pecado realmente iria triunfar. Segundo eles, o inferno estava em festa. A morte tinha ali o seu riso gargalhando, porque eles mataram. Deus estava próximo de morrer. Mas espere, diabo, porque o domingo da ressurreição está para vir. Quando muitas vezes nós achamos que há derrota, quando muitas vezes achamos que a nossa história está derrotada, espere aí, o domingo está chegando. Você pode olhar na cruz, você pode olhar às vezes um crente, você pode olhar às vezes uma pessoa dizendo: ele perdeu, olha, já aconteceu, ele já morreu, mas de repente algo vem lá do céu, um poder sobrenatural vem e enche a nossa vida, e vamos para o próximo round. O que aconteceu na cruz, até o trono de Cristo, leva cerca de 40 dias. Quando você olha para a cruz de Cristo, até o dia que ele vai até os céus e que ele vai ser levantado, então nós temos ali cerca de 40 dias que ele andou junto conosco e mudou completamente o curso da história. Mas o que aconteceu na cruz que foi nos dado? Queria pedir para você abrir em 1 João capítulo 1, verso 29, dizendo assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. João Batista lá no Jordão, eu fico imaginando o poder que João Batista ter sentido naquele momento em que ele está olhando Jesus chegar. Agora, eu quero que você entenda esse momento para João Batista. Eu fui visitado quando criança por Deus para que eu pudesse ser pastor. O dia que eu assumi o púlpito pela primeira vez, aquilo para mim, o que significou? Agora imagina uma criança que viveu no deserto, não sabemos os detalhes, quantos anos, mas está lá aguardando o Messias, e a mensagem dele é: o Messias virá, o Messias surgirá, eu só sou aquele que vem primeiro, mas o Messias está chegando, o Messias está chegando. De repente, em João capítulo 1, ele vê Jesus chegando até o rio para ser batizado.
Eu imagino o que ele sentiu, a eletricidade, tanto que as primeiras coisas é: Senhor, eu não posso te batizar, eu que tenho que ir a ti, não tu vir a mim. Como é que isso está acontecendo? Jesus falou: deixa, João, tem que ser assim, meu filho, para que possa se cumprir tudo. A Bíblia diz que ele tira o pecado. Agora eu quero que você imagine essa cena. Percebe isso? São dia após dia em Israel, desde Moisés, as pessoas pegavam cordeiro e iam para sacrificar pelo seu pecado. Imagina, foi feita uma conta por cima que cerca de 2 bilhões de cordeirinhos foram sacrificados, mais ou menos, até a época de Jesus Cristo. E agora você vê esses 2 bilhões de cordeirinhos, e agora você olha o Cordeiro de Deus, e João é enfático em dizer: eis o Cordeiro de Deus que não só cobre, porque o cordeirinho cobria o nosso pecado, mas ele não só cobre, ele tira o pecado do mundo. Ele aponta para o Cordeiro e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira. E quando ele fala isso, ele está falando, como em Hebreus, dizendo que é impossível que o sangue de touros e bodes possam tirar os nossos pecados. Eles cobriam o pecado, mas não tiravam o pecado. Quando João vê Jesus, a unção vem sobre ele, o poder vem sobre ele, ele diz: eis aí um homem que vai tirar o que está te matando. Ele vai tirar o que está matando a sua família. Ele vai tirar o que está matando o seu coração. O desânimo, ele tem poder para entrar na raiz do seu problema. E a palavra é forte porque ele não diz pecados. Ele diz: não é o Cordeiro que tira nossos pecados. Porque se Jesus tirasse os nossos pecados, ele nunca tiraria o que provoca o pecado em nós. Ele usa uma palavra no singular, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Pecado é raiz. Quando você vem a Jesus, Jesus atinge a raiz do seu pecado. Quando você vem a Jesus, Jesus atinge lá dentro do seu coração. Quando você vem a Jesus, ele tira o que está te matando. Ele vai na raiz. Ele liberta o pecado. Jesus não só cobriu, mas Jesus retirou. Quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que ele visita, diz a palavra de Deus, é uma mulher, e uma mulher que tinha sido tirado dela 7 demônios. Isso é uma mensagem para mim e para você. Significa que Jesus é poderoso para tirar não só 1, nem 2, nem 3, mas 7. Mas também a Bíblia fala que veio um homem para ele, da qual tinha uma legião, tinha milhares, ele também tirou milhares. É o único nome que o inferno se ajoelha diante de Jesus de Nazaré. Que forte! Você está ouvindo, talvez aqui pela internet, alguém esteja escutando e diz: Senhor, será que tu podes me salvar? Eu estou numa situação tão difícil. Senhor, o Senhor pode me libertar? Pois deixe-me apresentar o nome dele é Jesus de Nazaré. É tão forte que a Bíblia diz que Maria achou que ele era o jardineiro. E ele falou: Maria, me solta que eu tenho que subir ao meu pai. Ela já estava agarrando ele, já estava segurando ele. Maria tinha sido liberta, aleluia, pelo poder do Senhor. E não só Jesus trouxe e tirou o nosso pecado, como também a Bíblia fala que ele sobe até o lugar para colocar o seu sangue diante de Deus. Tem uma palavra no Antigo Testamento que muitos não entendem, que é propiciatório. Quando aquela caixa, não é, com a tampa de ouro e também revestido de ouro puro, aquela caixa tinha 2 querubins. Quando você tinha o sangue do animalzinho, você pegava o sangue do animal e você levava até aquela caixa e colocava o sangue. Os 2 querubins olhavam o sangue e não trazia maldição para o povo, porque o sangue cobria. Mas no caso de Jesus, a palavra de Deus diz: porque ele tira o pecado do mundo. Então, quando alguém talvez vai ranger os dentes contra nós, porque a mensagem da igreja de Jesus Cristo é: pastor não salva, padre não salva, religião não salva.
Nós ouvi de um pastor uma certa vez que ele estava numa reunião e ali um repórter chegou e falou: pastor, aqui tem um budista, aqui tem um shintoísta, aqui tem um islâmico, aqui tem um judeu, e você aqui, pastor, muito bem, aqui tem várias religiões, pastor, aqui todos estão concordando que seu Deus é bom, mas vocês dizem que só Cristo salva. E todos aqui têm um Deus, pastor, o senhor não acha que todos nós somos irmãos? E o pastor disse: olha, querido, deixe-me dizer uma coisa muito importante, nós somos irmãos em raça, vemos realmente de Adão, todos somos irmãos, somos seres humanos, mas a palavra de Deus diz, aleluia, que para você ser salvo e filho de Deus, você tem que render seu coração a Jesus Cristo. O mundo pode ranger os dentes contra nós. O mundo pode dizer para nós que nós estamos proclamando que só Jesus salva. Mas, amado, não é o pastor que está proclamando, é a palavra de Deus que proclama que há um só Deus que salva, há um só Senhor que salva, há um só Deus do céu e da terra, e o seu nome é Jesus. A Bíblia fala isso. Nós temos a palavra de Deus falando isso. O mundo pode ranger os dentes, mas não é religião. Não é a minha religião, não é a sua religião. A palavra de Deus diz que quando os elementos da terra ardendo se desfarão, a Bíblia diz que Jesus falou que os céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Quando esse mundo se derreter, as palavras de Jesus Cristo ainda se manterão no céu e na terra. É por isso que eu e você não vamos perder o céu. Porque as palavras dele ainda vão continuar valendo depois que tudo acabar. E ele fizer novo céu e nova terra, ainda Deus vai continuar falando conosco. Mas ele também nos deu vitória. Eu queria que você abrisse comigo lá em Efésios capítulo 4, verso 8 e 9. A palavra de Deus diz aqui: por isso, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu, que é também que antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Eu quero dizer para você que o nosso Senhor subiu até o céu, mas ele desceu também. E quando a Bíblia diz que ele desceu, é porque tinha vários homens ali que eram tementes a Deus, mas que não podiam subir ao céu, porque ele não tinha liberado o céu para nós. Ele estava esperando. Aliás, uma das ótimas notícias que temos é a do ladrão da cruz, que quando o ladrão olhou para Jesus, disse: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Ele não disse: hoje mesmo estarás comigo na profundeza da terra. Não falou no Hades, não falou no Sheol, mas ele olhou e disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino, e diz: hoje mesmo estarás comigo. Aí ele muda o endereço, ele diz: no paraíso. Porque ele ia junto com o rapaz até o paraíso. Aleluia! Significa que eu e você já temos um lugar para cima, não para baixo. Você pode dizer amém? Amém. Olha para o seu irmão e diz assim: se você não estiver aqui domingo que vem, todos estarão, amém? Mas se não tivesse, você sabe, né? Para cima. Jesus pode voltar. Jesus pode nos arrebatar. E para onde nós vamos? Para cima. Não vamos mais para baixo. Jesus mudou a nossa história. Jesus mudou o nosso futuro. Ele olhou para o ladrão da cruz e disse: hoje mesmo estarás comigo lá no paraíso. Glória a Deus. Olha para o seu irmão e diz: nós vamos subir. Você sabe que o ser humano perdeu muito na queda, ele perdeu a esperança. O ser humano perdeu o amor e ganhou medo, perdeu fé e passou a desacreditar em Deus. Ele perdeu a segurança. Nós perdemos muita coisa no Éden com o nosso pecado. Muita coisa que aconteceu com a gente lá no Éden foi por causa do nosso pecado. Pessoas hoje sentem insegurança, sentem desamor, sentem medo, sentem desespero.
E quando você vê Jesus aparecendo, ele faz pelo menos umas 10 aparições ali no Novo Testamento, cerca de 10 aparições Jesus faz nesse período de 40 dias, e cada vez que ele faz uma aparição, ele devolve uma coisa que perdemos no Éden. Quando, por exemplo, ele chega para Maria, que está desesperada porque não acha o corpo de Jesus, ele olha para ela e diz: calma, tenha tranquilidade, tenha paz. Ele disse assim: sou eu, Maria, e dá a ela esperança. Quando os seus discípulos estavam com medo, ele falou para eles: não temais. Quando Tomé está com dúvida, e ele devolve a Tomé a fé, dizendo: põe a mão aqui e vê se sou eu mesmo. E Tomé então cai e diz: Senhor meu e Deus meu, devolve ele a fé. Quando Jesus está no mar da Galileia, ali o pessoal não sabia como fazer para uma pescaria, Jesus olhou e disse: lança a rede para o lado direito, e eles lançaram a rede para o lado direito, e Jesus acaba devolvendo a eles o que? A prosperidade, a bênção, a alegria. Quando você joga a rede segundo o seu mandato, você recebe a recompensa. Jesus deu segurança. Disse para eles: eu darei para vocês o Espírito Santo. O Espírito Santo é o segredo da nossa vitória. Aleluia! O Espírito Santo é o segredo da nossa vitória. Toda vez que nós estamos clamando a Deus na igreja, cantando e louvando e buscando o Senhor, e o Espírito Santo desce no culto, desce na palavra, ou desce aqui no louvor, e a gente vai sentindo o poder do Espírito Santo, Ele é a nossa vitória. E uma coisa impressionante, irmão, que acontece conosco, é que o Espírito Santo, ele contagia. A primeira vez que eu tive uma forte experiência com o Espírito Santo, foi num culto que me falaram: vamos, eu falei: vou. Cheguei na porta, estava cheio, o lugar era pequeno, estava cheio com gente até lá fora. Eu fiquei do lado de fora do templo, e eu vi o pessoal cantando e chorando, e chorando e cantando. Eu disse: eu não sei o que é, mas me parece muito bom. Eu nasci na Igreja Batista, e na Igreja Batista a gente tem muita experiência com a palavra e tudo mais, mas muitas vezes falta experiência com o Espírito Santo. E toda vez que nós íamos nesse grupo, eu via como eles adoravam, como as lágrimas desciam do seu rosto. Eu falei: eu acho que isso é bom. Então eu ergui um pouco a minha mão, falei: vou fazer o que eles fazem. Então eu não fico triste quando a nossa filha, né, amor, fica olhando para nós para fazer igual, porque o mesmo Espírito que está sobre mim, sobre a pastora Guerli, vai passar para os nossos filhos, porque contagia. Você começa erguendo a sua mão. Eu disse aos jovens ontem sobre avivamento, ontem eu preguei sobre fogueira. Eu falei que a importância da fogueira é, antes da fogueira, você juntar os gravetos. A importância de você juntar os gravetos antes que venha o fogo. É importante você alimentar para que o fogo venha e continue na sua vida. Portanto, se alguém aqui nesse culto quer sentir o poder libertador de Deus em sua vida, da sua boca tem que sair: amém, glória a Deus. E você tem que começar a erguer a sua mão dizendo: eis-me aqui, Senhor, toca a minha vida. Naquele dia que eu estava naquele grupo, vi o pessoal erguendo a mão, eu ergui um pouquinho da minha mão e senti um calor vindo sobre mim. Eu falei: mas que calor é esse? Se eu erguer um pouco mais, então talvez eu sinta mais. Eu ergui um pouco mais a minha mão e eu senti um poder que destilava, era uma coisa que vibrava no meu braço. Eu comecei a chorar. Eu falei: meu Deus, eu ergui uma mão e foi tão forte. O que acontece? Eu ergui as duas, e quando eu ergui as duas, eu ouvi a voz de Deus falar comigo. O cântico dizia: rendendo nossas vidas no altar de Deus. E Deus me perguntou: você quer mesmo ter um encontro comigo? E eu ergui as minhas mãos e disse: Senhor, isso que eu estou sentindo, eu nunca senti, eu quero. Quer mesmo transformar a sua vida? Você quer mesmo mexer naquilo que está te matando? Você quer mesmo arrancar do seu peito aquilo que está doendo?
Pois eu te convido a erguer sua mão e glorificar a Deus. Eu te convido a buscar o Senhor. A palavra de Deus diz aqui que mãos levantadas. Eis-me aqui, Senhor. Eu acho tão lindo quando Isaías entra no templo e vê a glória de Deus. E Deus fala com ele fala, sou pecador, estou arrebentado, a minha voz, a minha fala, eu falo palavrões, eu falo coisas ruins, eu não sou... E Deus falou, pode deixar, pegou uma tenaz e tocou nele. O problema nunca é o nosso pecado. O problema é se nós abrimos. Ele falou, Senhor, tudo bem, eu dou um jeito. E tocou. Assim que o fogo desce sobre Isaías, Isaías fica quentinho. E Deus disse, olha, eu estou precisando. Ele disse, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías clamou ao Senhor. Disse, eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Sabe por que a gente fica sentado no banco, filho? Pela falta do Espírito Santo. Sabe por que a gente não serve? Porque perdemos o fogo, o toque. Que quando Deus nos toca, você logo declama, eis-me aqui, Senhor. Quando Deus tira o que te mata, logo você fala, pode usar a minha vida. Eis-me aqui. Quem há de ir por nós? E diz a esse, Senhor, deixa que eu vou. Deixa que eu vou. Não é porque ele era super-homem. É porque ele tinha sido tocado. É tão forte isso, porque Satanás nunca soube de onde viria o tiro fatal. A única coisa que Satanás sabia é que um dia se levantaria um homem, porque em Gênesis capítulo 3, verso 15, a Bíblia diz que, porém, inimizade entre ti e a semente da mulher, mas vou levantar um da semente da mulher. A Bíblia diz, colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente e a tua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A única coisa que o diabo sabia é que havia, com certeza, alguma coisa que iria matá-lo, alguém, mas ele ia morder o calcanhar, era a única coisa que ele sabia. Então ele sempre ficou olhando e atento para que algum ser humano fosse levantado na terra, para que ele pudesse matar. Já que haveria uma guerra, então ele queria matar o seu oponente. E você pode ver que ele começou bem cedo. O primeiro que ele mata é Abel. Abel era um homem que a sua oferta tinha sido reconhecida por Deus, e ele logo imaginou, deve ser este então. E já mata Abel. Se você continua vendo a morte dos meninos judeus, quando Moisés é levantado, também é uma tentativa para que nenhum libertador se levantasse em Israel. Depois você vê durante o nascimento de Jesus, quando Herodes recebe a visita dos magos, e os magos vão até ali e falam, nasceu o rei, estamos sabendo que nasceu. Ele diz, então vou matar todas as crianças. Satanás queria matar qualquer oponente, qualquer pessoa que viesse desafiá-lo. Quando você olha, por exemplo, ali na ceia, em João capítulo 13, verso 2, quando eles estão ali na ceia, se Satanás acreditasse que Jesus não deveria morrer, então ele não levantaria Judas, mas ele instigou Judas para que Judas matasse Jesus, porque ele acreditava que se matasse Jesus, então ele teria vencido. Se você vê no Novo Testamento, ele levanta escriba, fariseu, saduceu, zelotes, homens, judeus, todos para que pudessem matar Jesus. Eu fico imaginando ali em Colossenses capítulo 1, quando a Bíblia diz que o mistério que estava oculto desde os últimos tempos, que estaria sendo revelado, mas ninguém sabia qual era esse mistério. Para Satanás, ele deveria matar Jesus para vencer a batalha. Daí porque ele tenta matar todos até Jesus, tentando matar um atrás do outro, para que ninguém tivesse o Messias. Em Colossenses capítulo 1,
Diz o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, que agora é manifesto aos santos. Que mistério é esse? Talvez alguns dizem a igreja, sim, a igreja. Alguns dizem é Cristo, também. É os gentios dentro do povo salvo. Na verdade é todo o processo. É todo o processo que faz parte do mistério que estava oculto em Deus. Na verdade, o diabo queria que se matasse Jesus, o plano de Deus teria falido. Por isso que ele faz um levante com Judas. Veja como Satanás não sabe nada dos projetos de Deus. Veja como ele não sabe nada, às vezes ele acha que se ele pressionar você, ele está matando você, mas muitas vezes ao pressionar você, ele está despertando em você um gigante. Aquilo que maltrata você se torna o seu testemunho de vida. Aquilo que tenta roubar a tua paz é transformado em algo que vai ser a tua paz e vai ser passado para os outros. Ele conhece tão pouco dos projetos de Deus. Mas quando eu olho para Colossenses capítulo 2, verso 15, a Bíblia diz, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou lá na cruz. Veja qual é o projeto de Deus. Na cruz, Satanás achou que estaria matando Jesus. E quando você encontra matando o projeto de Deus, e quando você encontra Jesus na cruz, a Bíblia diz que foi na cruz que ele despojou principados e potestades. Foi na cruz que ele expôs publicamente toda a parte maligna. E quando você olha aqui despojando principado e potestade, essa palavra é muito forte no grego. A palavra despojar é apoderar-se, defraudar, roubar, saquear. Na verdade, há um poder de humilhação. Quando o general ele conquistava a guerra, era comum na época que ele pegasse os grandes que tinham perdido a luta, amarrasse atrás dele. Ele entrava na cidade com os seus inimigos despojados, geralmente nus ou seminus, estavam sem as espadas, sem as medalhas, sem a força, sem exército, sem nada. Satanás achou que ao matar Jesus, nós estaríamos mortos também. Satanás achou que conhecia o projeto de Deus. Satanás achava que se Jesus morresse, Deus tinha perdido. Mas Colossenses diz ao contrário, que ele triunfou na cruz e despojou. O diabo teve que desfilar sem as medalhas, sem as honras, sem o exército. E Jesus chegou dizendo, eu venci. E aonde Jesus fez isso? Está escrito aonde? Ele diz que senão que também tinha descido às partes mais baixas da terra. Agora eu fico imaginando, pode imaginar, alemão, Jesus batendo ali na porta, abrindo a porta do inferno. Eu fico imaginando, a morte queria vencer, mas Jesus não tinha pecado. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Jesus não tinha pecado. Não havia poder que pudesse levar Jesus a permanecer no inferno, a permanecer no Hades. Não havia poder no universo que poderia fazer com que ele perdesse ali, porque ele não tinha nenhum pecado. A Bíblia diz que ele entregou a sua vida, diferente de simplesmente morrer porque alguém matou ele. Eu fico imaginando ali na cruz do Calvário, a morte tentando tocar Jesus, mas não tinha onde tocar. Nenhum membro dele tinha cometido nenhum pecado. Eu fico imaginando o que é para Deus ver o seu filho na cruz do Calvário. Eu brinco muito com os irmãos falando lá de casa, mas é real. Em que a gente tem lá uma caixinha de som, e nessa caixinha de som os nossos filhos, quando estão chorando, a gente ouve. E por vezes eu quase abri uma porta nova no meu armário. Porque quando meu filho chora, minha filha chora, eles choram para valer. E aí você sai correndo e vai batendo em tudo. E vai derrubando coisas. Se tiver alguma caixa pelo caminho, vai à caixa. Quando o filho grita, você quer logo socorrer. Eu imagino que foi para Deus ver Jesus na cruz do Calvário.
E ele olhar para Deus e: Pai, por que me desamparaste? Este é o momento da cruz, a maior dor, o maior sacrifício, a maior angústia. Fico imaginando tudo ali. Alguns comentaristas bíblicos dizem que o problema da cruz não foi a dor. Grandes heróis sofreram a dor. Grandes guerreiros enfrentaram dor. Jesus era um homem de trabalho. O problema não foi a cruz, o problema não foi o chicote, o problema não foi o pessoal cuspir, o problema não foi... Nada disso foi o problema maior para Cristo. Com certeza doeu, com certeza foi ensanguentado, com certeza foi humilhante, com certeza muitos amigos correram, deve ter sido uma dor emocional para Cristo tremendo quando seus melhores amigos foram embora. Eu fico imaginando ali só João e Maria e mais alguns ali queridos olhando. Na realidade, Jesus ali esticado na cruz, a dor, a angústia. Eu imagino as vozes no ouvido dele dizendo: e aí? Eu fico imaginando o pessoal falando para ele: se você é poderoso, desce dessa cruz. Havia uma dor incrível. Eu fico imaginando que por pouco, de repente, Jesus falou, deve ter passado na cabeça dele: acho que eu vou descer. Eu acho que eu vou descer. Por que não descer? Por que não mostrar que eu sou poderoso? Mas ele sabia que estava um caminho traçado para a nossa salvação. Eu fico imaginando que ele sabia que nós estaríamos cantando aqui essa noite. Ele sabia que famílias aqui só seriam restauradas se ele morresse na cruz. Ele sabia que pessoas só seriam curadas se ele morresse na cruz. Eu imagino que Jesus sabia que pessoas só poderiam ser tocadas, tiradas do lamaçal, se ele morresse na cruz. A palavra de Deus disse que ele fala: meu Deus, por que me desamparaste? Mas o Salmo que conta isso também mostra a vitória do Messias. Jesus estava dando a vitória para nós. Agora ele morreu na cruz do Calvário. A Bíblia diz que vários sinais acontecem na cruz. Há um tremor, o véu se rasga, há um céu de noite sobre aquele lugar. A Bíblia diz que as pessoas começam a bater no peito. O centurião olha e diz: verdadeiramente, este era filho de Deus. As pessoas começam a ver que algo começou a acontecer. Mas eu acredito que o mais forte estava para vir. Jesus agora, a Bíblia diz que desceu até as partes mais baixas da terra. Na verdade, todos os crentes que creram no Messias estavam lá no Hades. E do outro lado estavam as pessoas ímpias, a Bíblia diz, segundo a palavra que Jesus falou do rico Lázaro, estavam sendo atormentados. Mas desse lado estavam salvos. E no meio estava ali um abismo, que Jesus rompe ali o inferno, é chamado de Hades. E ele desce até lá. Eu imagino Adão olhando Jesus descer. Ele falou: nós não vencemos. Deve ter olhado para Eva e diz: nós perdemos. Mas eu estou reconhecendo, este é aquele que viria da nossa semente. Eu fico imaginando Abraão, o pai da fé, quando foi sacrificar o seu filho. A Bíblia diz que ele ergueu o cutelo para abaixar no seu filho, no seu próprio filho. E Deus diz: não, Abraão, eu sei que tu és temente a Deus, tira o seu filho. Ele tirou um carneiro, estava ao seu lado. Ele pegou o carneiro e colocou, mas não houve um ser humano ali. Mas a Bíblia diz que naquele momento Deus revelou a Abraão que um dia um filho, um homem, morreria para salvá-lo. E eu imagino Abraão, pai da fé, dizendo: eis aí o cordeiro que Deus prometeu. Imagino Moisés. A Bíblia diz que Moisés, a Bíblia diz que ele levantava um clamor a Deus, e uma das profecias de Moisés é: um dia se levantará sobre essa terra, sim, se levantará sobre essa terra alguém maior do que eu, alguém semelhante a mim, e ele cumprirá tudo. Moisés não tinha cumprido tudo. Ele cumprirá tudo que agrada o coração de Deus.
Eu fico imaginando Davi, o rei Davi, dizendo: está aí um rei maior que eu. Aqui está o rei dos reis e o senhor dos senhores. Eu imagino Jesus chegar: Davi, sou eu sou aquele que você cantava no Salmo. Eu sou o Deus que salva, eu sou o Deus que liberta. A Bíblia diz que Davi certa vez escreveu: pois não deixará a minha alma no Sheol, e nem vai deixar que o seu santo veja a corrupção. A Bíblia diz que Isaías, o profeta Isaías, que teve um encontro com Deus, diz: porque um menino nasceu, um menino veio, e o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Eu imagino quando Isaías vê Jesus entrando ali no Hades, e diz: eis aí a profecia que eu disse, o menino nasceu, aleluia, o menino se nos deu, glória a Deus, e o seu nome é Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Eu imagino Jó. Há um versículo em Jó que me deixa muito assustado. A Bíblia diz que os seus amigos estão falando, que as pessoas estão dizendo, e Jó está sentado no monturo, e as pessoas falam: amaldiçoa teu Deus, amaldiçoa teu Deus e morre. Fico imaginando Jó vendo Jesus entrar. Há um verso na Bíblia que eu acho estrondoso. Ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e ainda que por fim eu esteja só pele, mesmo sem carne, eu sei que eu verei a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Esse nome Redentor no hebraico é Goel. Eu gosto desse nome Goel. Sabe quando você acha que não aguenta mais? Sabe quando você acha que você não pode dar mais um passo? Sabe quando você acha que tudo está acabado? Quantas e quantas vezes a gente, como cristão, vem uma coisa e diz: isso eu não vou conseguir, esse mês não tenho dinheiro, ou essa situação que o médico contou. Jó sabia disso, ele usou essa palavra. O Redentor é quando você não consegue pagar a dívida. O Redentor é aquele camarada que entra quando você faliu. O Redentor é aquele camarada que, quando os amigos forem embora, ele é o primeiro a voltar. Ele encontra você numa situação que você não pode dar conta sozinho. E Jó, no momento de tristeza, falou muita coisa boa, mas ele falou muita coisa lamentando sua vida. Mas num certo momento do capítulo, a Bíblia diz aqui em 19, ele já está bem sofrido, ele diz: pessoal, eu estou lamentando aqui, Deus sabe, mas eu vou contar para vocês, eu ainda tenho fé no meu coração, que mesmo que a minha carne seja consumida, mesmo que eu estou sentindo que eu perdi tudo, eu estou esperando o meu Goel entrar por aquela porta. Ele vai me ressuscitar, Ele vai me levantar, Ele vai dar a boa notícia para a minha vida. Ele é o meu Redentor, Ele é o meu Salvador. O meu Deus nunca vai me abandonar. Quantos podem aplaudir o Senhor? Atos capítulo 1, verso 18 diz: eis que vivo e fui morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e eu tenho a chave da morte e do inferno. Quantos podem aplaudir a nosso Deus? O nosso Deus tem a chave da casa do diabo. Ele tem a chave da casa do diabo. O diabo não tem a chave da morte, o diabo não tem a chave do Hades. Jesus tem a chave. Jesus venceu. Eu fico imaginando naquela batalha que eu contei para você no início, quando a neblina passou, o diabo viu, não do alto do prédio, mas do alto da cruz, que ele tinha perdido. E eu e você estamos aqui essa noite, porque o Senhor venceu. Ele venceu a morte, Ele venceu nossa luta, Ele é que nos salva, Ele é que nos abençoa. E nós estamos aqui na ceia do Senhor, porque Jesus mexeu, Jesus entrou na nossa porta, Jesus curou a nossa vida, nosso Goel, nosso libertador.